dormindo no meu leito, em sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma satisfação enorme sempre poder revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para a palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas, nos permitindo mais um dia abrirmos a Tua palavra e buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Nos conduza durante o estudo, nos abençoe, nos ilumine com o Teu Santo Espírito e nos capacite a não só entender, mas como praticar e transmitir aos que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Luz do santuário. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Essa afirmação aqui, que Paulo escreveu em Hebreus, está deixando bastante claro que o santuário que foi preparado no céu, foi preparado, ele foi construído. Ninguém sabe quando, é evidente. Ele foi providenciado assim que iniciou o pecado no céu. O pecado não começou aqui na terra. Aqui na terra já tinha milhões de anos que vinha rodando o pecado pelos céus, plural afora. Aonde o pecado afetou, onde vivia Lúcifer, e ele veio alastrando o pecado, até que há 4.000 anos antes de Cristo aconteceu aquela batalha de Apocalipse capítulo 12. Veja que esse santuário, então, que tem lá no céu, foi construído para cuidar dos assuntos do pecado, do grande conflito, que nem essa terra existia ainda. E esse santuário, construído pelo próprio Deus, somente divindade entra ali dentro. Lugar santo e santíssimo. Só seres de raça pura, perfeito, que acessam com a permissão de Deus esses lugares do santuário. Seres devidamente autorizados, envolvidos no trabalho dele, assim como tinha os levitas aqui na terra. E esse santuário, foi construído estritamente para cuidar do assunto do grande conflito. E aqui está dizendo que quando Jesus saiu aqui da terra, ele entrou para dentro desse santuário para prosseguir no trabalho. Veja que o santuário aqui da terra, aquele que Moisés construiu, relatado no livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 8 e verso 40, esse santuário aqui da terra, ele foi construído já ultrapassando a 1.500 anos antes de Cristo, sendo que o pecado atingiu os nossos primeiros pais há 4.000 anos antes de Cristo.
Ou seja, já tinha milhares de anos que o pecado estava rodando aqui na terra quando Deus mandou construir um santuário, quando Deus encontrou pessoas apropriadas para liderar esse tipo de trabalho aqui na terra, que seria formado em figuras das coisas que aconteceria no céu. Nós vamos estar tratando disso aqui um pouco mais à frente. Mas o que eu estou mostrando aqui é que o santuário celeste, irmãos, ele é real. E quando a Bíblia trata de assuntos de santuário, ela trata sobre os dois santuários. E é você analisar texto e contexto, você vê claramente se está se tratando do santuário aqui da terra ou se está se tratando do santuário celestial. Entende, irmãos? Essa identificação fica clara aqui no texto de Hebreus. Cristo saiu daqui quando concluiu a obra dele aqui da terra, quando ele concluiu a missão dele aqui, ele foi para o céu e entrou nesse santuário, não feito por mãos de homens, mas feito pelo próprio Deus. Vamos aprofundar nesse assunto um pouco mais. O santuário celestial, segundo tema. Aqui nós temos então Êxodo 25, verso 8, 9 e 40 e Hebreus capítulo 8, verso de 1 a 6. Apesar de Êxodo 25, 8, 9 e 40, está mostrando detalhes para a construção do santuário terrestre, mas também está mostrando o modelo do celeste, que seguramente foi transportado até ali. Por quê? Porque lá está dizendo, do verso 40, faça igual esse modelo que aqui no monte foi mostrado. Entende, irmãos? Esse texto bíblico de Êxodo 25 está deixando claro que foi levado até Moisés esse modelo exato para que ele fizesse outro do mesmo tamanho aqui na terra, que foi a tenda móvel que foi feita. A diferença entre um e outro é que aquele foi construído, erigido por Deus, que podia ser transportado. A gente não precisa de estranhar como que foi transportado, porque lá no Apocalipse, irmãos, no capítulo 21, verso de 1 a 4, mostra Deus transportando uma cidade do tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos 650 quilômetros cada lado dela, transportando do terceiro céu, acima do céu intergaláctico, transportando de lá aqui para a Terra. Então, transportar uma construçãozinha tão pequenininha, comparada com o tamanho de uma cidade dessa, não é nada. E isso foi feito. E foi trazido até Moisés. Não foi eu que escrevi, está escrito aqui. Não adianta tentar mudar, não, foi visão, não, foi arrebatamento. Não foi, não. Moisés estava lá no monte, e lá no monte foi mostrado para ele ao vivo. E ele desenhou, ele arquitetou completamente, conforme o modelo, que Moisés era um homem douto em toda a ciência e conhecimento daquela época. Todo tipo de evolução, de conhecimento, de arte, Moisés conhecia. E foi habilitado para ser um grande faraó. E na realidade ele foi preparado para ser o líder do povo de Deus. E os seus pais adotivos estavam seguros que ele seria o grande faraó. Muito bem. Moisés, então, nesse texto bíblico aqui de Êxodo 25 e também de Hebreus 8, o foco é mostrar o modelo autêntico do santuário celestial, que é tão real quanto o céu que nós olhamos para ele. Ele é real. Aqui nós temos um comparativo, irmãos, que nós precisamos entender, que com a morte de Cristo, o ritual típico do santuário terrestre seria encerrado. Porque todos os rituais e cerimônias que foram orientados a ser feitos e realizados por Moisés, até que o Messias chegasse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de João capítulo 1, verso 29 apresenta, que João Batista, ao ver Cristo vindo para ser batizado, ele, tomado pelo Espírito Santo, apontou o dedo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém que viria para ser sacrificado de uma só vez e de uma só vez pagar a conta que mortal nenhum do universo teria condição de pagar,
para resgatar aqueles que caíram um dia que desejassem serem resgatados. Aqueles que teriam arrependimento pelos erros cometidos como mortais e que teria disposição e desejo de receber esse resgate. Portanto, essa missão de Cristo, ao se cumprir na cruz, que ele morreu, o texto bíblico de Mateus 27, 51 a 53 mostra bem claro que o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. O texto bíblico é claro que assim que ele morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu que divide o lugar santo do santíssimo. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano. O sacerdote no lugar santo entrava todo ano. 3 vezes por dia, pelo menos. Mas no Santíssimo, só uma vez por ano. Nós vamos estar vendo isso aqui um pouco mais à frente. Mas esse véu abriu para que o povo pudesse passar direto pelo Santo e Santíssimo e acessar o trono da graça. Porque o santuário terrestre não teria mais expressão alguma, porque tudo que ele apontava, todas as sombras realizadas por ele apontava para o corpo real, que o dia que o corpo chegasse, não precisava mais de conviver com a sombra. Era conviver com o corpo. Cristo chegou, pagou o preço, e todo mundo agora podia acessar o trono da graça, salvação pela graça. No Santo dos Santos, terceiro tema. Aqui nós temos Levítico 16, 21 e de 29 a 34, capítulo 23, de 26 a 32, Hebreus 9, de 23 a 28. Irmãos, como eu disse anteriormente, lá inclusive nesse texto de Levítico capítulo 23, se analisar o contexto todo ali do capítulo, nós vamos perceber que o sumo sacerdote, no dia 10 do 7º mês, uma vez por ano, ele tinha que se preparar para entrar lá dentro e preparar o povo também. E por isso, o preparo dele, do sacerdote, era sacrificar um boi, não era um cordeiro, era um boi, por ele e a casa dele, para que ele pudesse ser considerado digno de assumir a posição de um juiz. Por que juiz? Porque ele ia entrar lá para purificar o santuário. Purificar o santuário seria fazer intercessão pelos pecados que foram acumulados durante o ano dentro do santuário. Que diariamente o sacerdote confessava o povo lá nos altares, o pecador trazia o cordeirinho, punha a mão na cabeça do cordeirinho amarradinho, e confessava seus pecados e sacrificava o cordeiro. Aquele pecado, simbolicamente, o sacerdote punha numa cumbuquinha, transferia para as 4 pontas do altar, depois trazia para dentro do santuário e aspergia no véu que divide o lugar santo do Santíssimo, pelo lado do lugar santo. E depois, uma vez por ano, dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote, então, matava um boi por ele e pegava 2 bodes. Lançava a sorte, um pelo povo, pelo santuário, ele ia fazer a intercessão pelo povo, um representava o próprio Cristo, que seria sacrificado lá no pátio, e o pátio representava o planeta Terra. O santuário santo e santíssimo representava o céu, por isso que só a pessoa santa podia entrar lá dentro. Então essa era a representação aqui do santuário terrestre. No do céu não tinha pátio, daqui tinha. E aí o sumo sacerdote então sacrificava o boi por ele, pela casa dele, e o bode expiatório seria sacrificado, que levaria à sorte, seria sacrificado para representar o povo, para ele poder entrar uma vez por ano no lugar santíssimo e fazer expiação pelo povo. O outro bode, o emissário, ele estava representando o próprio Satanás, que durante o milênio vai ficar isolado, porque a terra e tudo que tem nela será destruído, como 2 Pedro 3, de 8 a 13, comenta que os elementos ardentes se fundirão e a terra e as obras que nela há se queimarão. E João, do capítulo 20 de Apocalipse, mostra que durante 1000 anos ela ficará assim. E o diabo é preso nesse abismo, que a terra toda terá se tornado um abismo escuro, como antes da criação,
apresentando que esse bode emissário passaria ao ser conduzido ao deserto, já naquela época, na cerimônia do dia da expiação. Pois bem, uma vez por ano, enquanto o Messias não chegou, enquanto ele não entrou no santuário celestial com essa missão, levando o seu próprio sangue para fazer expiação pelos nossos pecados, enquanto isso não aconteceu, todo ano, desde os dias de Moisés até ali, eles tinham que estar sacrificando cordeiros. E não só do santuário para cá. Está lembrado da oferta de Caim e Abel? O que foi a oferta de Abel? Nós estamos falando há 4.000 anos antes de Cristo agora, bem para trás. O sacrifício já era ensinado para eles. No Éden, quando houve o pecado, o próprio pai sacrificou um cordeiro e tirou a pele deles para fazer roupa para os nossos primeiros pais. Então, quando iniciou o conflito no céu, esse processo já foi ensinado aos seres caídos que desejassem receber os benefícios do plano da redenção. Por isso, Adão recebeu essa orientação quando conheceu o pecado. E Caim e Abel já tinham essa orientação porque os pais já sacrificavam constantemente. Entende? Caim se rebelou e não seguiu, e seguiu outros rumos. E passou a fazer outros tipos de rituais. E outras crenças, em outras divindades iludidas nas crenças formadas que já vinha rolando também desde os seres que caíram, que o diabo nunca parou de trabalhar a mente das pessoas que caíram em qualquer parte do universo. Então esse assunto é muito mais extenso e muito mais amplo do que a gente imagina. E ali, então, tudo que acontecia dentro do lugar santíssimo, voltando então para 1500 anos antes de Cristo, até nos dias do Messias, uma vez por ano eles entravam no lugar santíssimo, sumo sacerdote. Cristo, quando ele morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entrou de uma vez por toda para sempre, para resolver o problema do universo todo, aonde aconteceu o pecado. Pagar o preço de todos aqueles que desejassem receber essa paga, esse resgate. E aí sim, entramos no quarto tema, o juízo chegou. Aqui nós temos o livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, e Apocalipse 14, 6 e 7, tratando de uma questão de juízo. Porque o que o sumo sacerdote fazia aqui na terra era justamente essa identificação, essa personificação de juiz, de intercessor entre Deus e os homens. Ele fazia esse trabalho, simbolizando o trabalho de juiz que um dia aconteceria definitivamente no céu. Daniel 8,14 fala que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele está anunciando isso, que a partir do ponto que Jerusalém e o santuário que teria sido destruído, aquele que Salomão construiu, desde que ele foi destruído, somente quando ele fosse reconstruído e a cidade, é que daria início da contagem dos 2.300 anos, que ao terminar esses 2.300 anos, a maior cadeia profética de anos da Bíblia Sagrada, quando concluísse essa cadeia profética, daria-se início então à purificação do santuário celestial, que lá trata dos assuntos do pecado de todo o universo. O dia que Cristo entrasse lá com o seu próprio sangue para resgatar definitivamente a humanidade, é lá, nesse lugar, porque o céu é um lugar perfeito. É por isso que quando João, no Apocalipse capítulo 22, fala que lá eu não vi santuário, no novo céu e na nova terra, é exatamente isso, porque o santuário, quando encerrar o assunto do grande conflito, não vai precisar mais dele. Ele foi construído de uma forma temporária para representar o tempo que nós vivemos fora da eternidade. Quando nós retornarmos para a eternidade, esse santuário também vai para o museu, ou vai ser extinto, não sabemos. O fato é que não tem sentido existir santuário uma vez que não tem mais pecado e não tem ninguém vivendo fora da eternidade mais, como hoje tem nós que estamos vivendo e quantos outros seres também que vivem fora da eternidade. Entende, irmãos?
Quando então Daniel apresenta que o juízo chegou, é aí que está a questão. Os 2.300 anos terminaria em 1844, porque teria iniciado em 457 a.C. Aplicando 2.300 anos, vamos chegar no ano de 1844, incluindo o ano zero. Sabe, irmãos, de lá para cá, Cristo passa das atividades que ele tinha só como advogado no lugar santo, que é o que o sacerdote fazia todo ano aqui na terra, era tentar fazer uma intercessão diária por cada um que vinha, para que o dia que o sumo sacerdote entrasse para o lugar santíssimo, ele passaria a ocupar distintamente a função de juiz. E ao entrar para o lugar santíssimo, então, já seria um juiz. Cristo entrou para o lugar santo, no santuário celeste, trabalhando como nosso advogado o tempo todo, diariamente. Desde quando ele saiu daqui da terra e entrou para o céu. Em 1844, então, ele passa do lugar santo para o santíssimo e acumula, não é distinto mais, como aqui na terra, o sacerdote era um advogado, representava o trabalho de advogado, e o sumo sacerdote representava o trabalho de juiz. Cristo não, ele entrou como advogado no lugar santo, e quando passou para o lugar santíssimo, ele acumulou a função de juiz. Continua advogando e também julgando. Hebreus 9, 27 fala que o juízo começa pelos mortos. Cabe a todo homem morrer uma vez, depois disso vira o juízo. Então ele entrou e abriu o livro de registro. As pessoas todas que morrem, entra automaticamente o nome dela em juízo. Ou morre salvo, ou morre perdido. Tá? O assunto dela está sendo resolvido imediatamente após a sua morte. Exceto aqueles que pecam contra o Espírito Santo, que já encerra o assunto deles em vida. Mas, quando nós tratamos de um modo geral, é assim que funciona. Quando Jesus estiver para voltar, enquanto agora nós estamos debaixo da graça, o dia que ele levantar e completar a sua missão, essa missão de juízo, ele julga os vivos de uma só vez, no piscar de olhos, encerra, levanta e diz, está feito. A partir do momento que ele falar isso, fecha a porta da graça. Imediatamente está abrindo a porta da desgraça e cairá 7 últimas pragas, o cálice da ira de Deus derramado sem mistura sobre toda a face do grande conflito. E aí o que nós temos relatado em Apocalipse 16 acontecerá literalmente em um só dia, como diz Apocalipse 18, verso 8. Em um só dia cairá todas as pragas, pranto e dor. Eu sei que esse dia é literal, porque esse é o primeiro dia do milênio que é literal. Não tem contestação para isso. Terminou esse dia, esse ciclo de 24 horas, porque se fosse mais, inclusive, exterminaria, né? Com tudo, não tem sentido. Um Deus poderoso e misericordioso derramar um cálice demorado é o mesmo que acreditar em inferno. Que o único que vai existir é quando a cidade santa descer e vai consumir para sempre. E de uma vez por todas. Ninguém vai ficar queimando o resto da vida. Isso é coisa de ser humano que é ruim, que não tem mais tanto de ser ruim. O ser humano só se torna bom em Cristo. Fora de Cristo ele é tão ruim quanto o demônio. Nós em Deus somos perfeitos. Em Cristo nós alcançaremos a perfeição um dia. Porque nós somos filhos dele, somos criados à imagem e semelhança dele. Mas sem ele, a evolução é só pecado e maldade. E aí temos então a questão do juízo chegou. 1844 para cá, nós estamos vivendo debaixo da graça, porém o juízo está andando lado a lado. Por isso que não vale a pena perder tempo ou brincar de ser crente. Nós precisamos de aproveitar o tempo para que possamos em muito breve, porque nós não sabemos a que hora nós vamos descansar. E temos que ter a certeza em Cristo Jesus que estamos com Cristo o tempo todo, para não cairmos. E quando, se Deus permitir que alguém tombe, descanse, que seja em Cristo Jesus para ser ressuscitado no grande dia, para recebermos o galardão da imortalidade. No quinto tema,
a boa notícia no lugar santíssimo. O que Hebreus 4, 4 a 16, 10 e 19 a 22 está mostrando, nós podemos nos assegurarmos que é justamente em Cristo, com o sangue dele perfeito e puro, que ele morreu a morte eterna. Ele é o único ser que morreu de fato. Por isso que Apocalipse 1,5 fala que ele é o primogênito dos mortos. Então o tipo de morte que ele morreu é só ele. Então, ele pagou o preço. E só ele poderia ressuscitar dessa morte porque ele não teria pecado. Porque ele não teve pecado. Mas qualquer outro ser que tiver pecado e morrer, essa morte, nunca mais. O sono da morte, sim. A morte que Lázaro teve, Lázaro, nosso amigo, dorme. Vou despertar do sono. Essa todo mundo vai acordar. Por isso que Jesus fala que quem descansa nele não morre, vive eternamente. Está lá, desmanchou debaixo da terra, mas não morreu a morte eterna, morreu o sono da morte. Por isso será ressuscitado. Cristo morreu a morte eterna. Pagou o meu e o seu preço, para garantir a minha e a sua salvação. E o que nós fazemos de guardar os seus mandamentos, de obedecer as suas orientações, é por expressão de gratidão. Não para receber salvação, não para receber nada em troca, mas com um espírito de gratidão pelo que ele fez por nós e faz. E outro detalhe interessante, muitas pessoas comentam sobre a questão da lei de Deus, que não precisa guardar, ou isso, aquilo, que eu acabei de dizer, que é a expressão de gratidão, né? O próprio Cristo falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, inclusive, comentou que 1 João 2, 3, 4 e 7, aqueles que dizem que conhecem a Deus e não guardam os seus mandamentos são mentirosos e com ele não está a verdade. Não vos dou mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivesse. Essas orientações estão bem claras na Bíblia, né? Tiago também, capítulo 2, verso de 8 a 12, aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto torna-se culpado de todos, porque o mesmo que disse não cometerá adultério, também disse não matarás. Se você, pois, não comete adultério, mas mata, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, porque a vez de ser julgado pela lei da liberdade. Nós chamamos de lei da liberdade. Claro, quem é que está livre? Quem guarda a lei ou quem transgride a lei? Quem está livre é quem guarda. Porque quem transgride está na grade. Está sendo processado. Entende, irmãos? Então, é uma analogia muito simples. Só que nós não fazemos para ser salvo. Fazemos por expressão de gratidão. Mas o que nós temos em Apocalipse 11, 19 é uma revelação de um mistério muito bacana. Porque lá está dizendo que está lá no céu a arca que tinha no santuário antigo aqui da terra, antes de Nabucodonosor alcançar essa arca, ela foi transladada para o céu, foi levada para o céu. E o que tinha dentro da arca? O que tem dentro dessa arca? As tábuas dos 10 mandamentos, por incrível que pareça, o cajado de Araão, aquela vara que floresceu, e um reservatóriozinho com o maná que um dia foi produzido aqui para cuidar do povo durante o êxodo. Isso tudo está dentro dessa arca. E aqui nesse texto de Apocalipse 11, 19, está mostrando que ela está lá. Essa arca está lá no mesmo lugar que estaria no lugar do santuário celeste aqui, está lá ao lado do trono de Deus agora. Porque ela representava aqui na terra o trono de Deus. O próprio expiatório que tinha em cima, onde era aspergido o sangue do bode expiatório, é o trono de Deus. E o sangue de Cristo que foi colocado ali, então ele pessoalmente se sentou à direita da majestade, que todo o texto bíblico apresenta isso. Então essa arca está ali dentro do lugar santíssimo, guardado, e ela está sendo identificada aqui no Apocalipse 11, 19. João viu essa arca lá. Ela não está em outro lugar, está lá. E se ela está guardando as tábuas dos 10 mandamentos, porque esses 10 mandamentos têm expressão. Na realidade, uma tábua tem 4 mandamentos que falam sobre Deus. E na segunda tábua, 6 mandamentos que falam sobre o próximo. Ambas resumem como amar a Deus acima de tudo e como amar o próximo como a si mesmo. Por isso que Jesus resumiu em 2 grandes mandamentos, que a lei de Deus se resume em amor. Assim como na nossa vida cristã também se resume em amor. É a maneira correta. Então, a boa notícia do lugar santíssimo
é que Cristo é nosso juiz, mas é nosso advogado. E aqueles que aceitam a sua graça e o seu sacrifício têm a salvação garantida. Sexto tema, Jesus, nosso advogado no juízo. Aqui nós temos Hebreus capítulo 10, verso de 9 a 14. Irmãos, é interessante perceber que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas ele aparecerá para salvar aqueles que esperam por ele, como diz Hebreus 9, 28, irmãos. Irmãos, é muito lindo isso. Jesus não vai vir aqui para tirar pecado de ninguém, ele vai vir aqui para tirar as pessoas desse mundo, as pessoas que estão aguardando ele, que acreditam nele hoje. Lá, hoje, ele está lá tirando os nossos pecados, está lá advogando e limpando a nossa conduta pecaminosa e nos estimulando, nos proporcionando como Deus, como Filho do Deus vivo, nosso irmão mais velho, ele está proporcionando forma de garantir diariamente a minha e a sua salvação, para que eu e você não percamos ela em momento algum da nossa vida. E assim que ele voltar da segunda vez, vem para buscar a mim e a você. Tem um trecho do Grande Conflito, na página 409, que fala uma coisa interessante. Diz que a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi a morte sobre a cruz. Com sua morte, ele iniciou essa obra e após a ressurreição ascendeu ao céu para concluir. Pela fé devemos ir além do véu, onde nosso precursor entrou por nós, como diz Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter uma compreensão mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do ser humano tem custado um preço infinito para o céu. O sacrifício feito equivale a mais amplos requisitos da lei de Deus que foi violada. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio da sua mediação, o desejo sincero de todos que a ele se aproxima pela fé pode ser apresentado a Deus, irmão. Irmãos, Jesus, ele é nosso advogado no juízo que ele é o juiz. É o sangue dele que está garantindo a minha e a sua salvação. No sétimo tema, debaixo da graça. Mais um trechinho do Grande Conflito, página 410. Vivemos hoje no grande dia da expiação. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias que lhes restam do tempo da graça, humilhar-se diante de Deus em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Ó Senhor, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Fortaleça a nossa fé, para que possamos sempre, em respeito à Tua palavra, ter como prioridade a Tua palavra em nossas orientações e em nossas decisões. Que Teu Santo Espírito sempre influencie o nosso coração a tomar decisões sempre ao Teu lado, debaixo da orientação da Tua palavra. E que possamos sermos influência àqueles que nos cercam, também para fazer o mesmo. E que naquele grande dia, nós e nossos lares representados nessa oração, sejamos todos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Anjos do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, Hosana,
se alterou, não mais o som feliz ouvia das hosanas